Testando. Boa noite, irmãos. Saudamos a igreja com a paz de Cristo. Que a graça e a presença do Espírito de Deus esteja sobre nós nesta noite. Tá? Trago o abraço da Igreja Nova Jerusalém da Vila Marcondes. É uma alegria estarmos aqui com vocês. De fato, eu não sou o chefe, como o pastor José falou, né? O chefe, na verdade, é o Senhor Jesus. Amém. E Ele tem sido bom, misericordioso conosco em todos esses anos de atividade ministerial. Essa igreja começou há quase 32 anos atrás, de uma reunião de oração, né? Então foi assim que Deus começou. Não fomos nós que começamos, mas foi Ele que iniciou, né? Temos ainda hoje várias pessoas que participaram daquele começo, né? E muitos já estão com Jesus na glória, mas a irmã Rosângela, por exemplo, testemunhou aquele começo da igreja, e nós somos muito gratos a Deus por esses anos todos de atividade, de pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ficamos assim muito felizes de podermos estar aqui. É sempre uma alegria revê-los e podemos dizer que temos muito orgulho dessa igreja como filha. E desde que começamos a igreja, foram plantadas 9 igrejas, né? E com 5 dessas igrejas nós mantemos ainda um contato frequente e ficamos felizes em ver o que Deus está fazendo, e sabemos que Deus vai fazer grandes coisas neste lugar. Amém? Muito da palavra de Deus tem sido semeada aqui. Nós conhecemos Muito obrigado, irmão. Tá certo. Se não entrarmos em acordo aqui com essa nova tecnologia, nós vamos com aquele sorvete ali mesmo. Mas então, amados, que bom vê-los rindo, né? É melhor, os pastores preferem assim, né? Do que ver as ovelhas chorando, né? Deus nos tem dado motivo de muita alegria, né? Amém? Irmão Dude, eu não sei se vou ficar muito feliz com esse negócio aqui batendo na minha boca, mas se o microfone me deixar pregar, eu agradeço. Não, vamos de sorvete mesmo, irmão. Pastor, eu agradeço a intenção. A próxima vez eu aprendo um pouquinho melhor como funcionar com isso aí. Queridos irmãos, eu quero, nessa ocasião, entregar uma reflexão com vocês a respeito da ceia do Senhor. Amém? Eu confesso que vim preparado para entregar uma outra mensagem,
mas durante o período dos louvores, Deus começou a me mostrar exatamente que os pastores iriam servir a ceia. Então, a hora que o pastor José falou sobre isso, eu senti o Espírito Santo me orientando a ministrar sobre a ceia, amém? E eu deixo a outra mensagem para outra ocasião. Importa-nos obedecer ao Espírito Santo. Nós não estamos na igreja para fazermos a nossa vontade, para pregarmos o que nós queremos, mas a visão que temos da igreja é que ela é uma comunidade de discípulos em obediência e adoração ao Senhor Jesus Cristo, para a edificação da igreja e para o testemunho do Evangelho. Então, o discípulo está envolvido com o desafio da obediência. A ceia do Senhor é um momento de obediência. É o culto mais importante, é o mais significativo da igreja, é o meio de graça mais poderoso, é a arma de guerra espiritual mais poderosa. Então vocês não imaginam o que a ceia do Senhor representa na nossa vida. E eu quero trazer então uma breve reflexão sobre o significado da ceia. Então provavelmente vou usar alguns textos que provavelmente os pastores têm usado aqui. Além dos textos dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, um texto muito importante a respeito da ceia é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, em que Paulo ele diz assim: eu recebi do Senhor, no versículo 23. Note bem que não foi em um seminário, num curso teológico, que ele recebeu a revelação da importância da ceia. Então nós estamos aqui celebrando hoje a nossa salvação. Exatamente nesses 10 anos de funcionamento da igreja neste lugar, é um momento de olharmos com gratidão para o Senhor Jesus, mas também com obediência e com esperança. Então Paulo diz que recebeu do Senhor o que também nos entregou, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Amada igreja, a alegria que o Senhor teve com a visão da igreja como o seu corpo aqui na terra foi muito maior do que a dor da traição, muito maior do que a dor que ele sofreu no jardim do Getsemane, onde ele transpirou gotas de sangue ao ver o horror da morte de cruz que lhe esperava para nos redimir. Jesus teve exatamente a visão das nossas vidas como igreja naquele momento. E ele diz ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feito como tu queres e não como eu quero. E assim o Cordeiro caminhou em direção à cruz e ali ele entregou a sua vida em resgate das nossas vidas. Então ele tomou o pão. Havia em tudo isso uma visão espiritual.
Então nós temos aqui sobre esta mesa alguns alimentos simbólicos. Foi Jesus que ordenou que fosse feito desta forma. Irmãos, nós temos 2000 anos de história da igreja em que este ato está sendo celebrado. E hoje o Espírito do nosso Deus nos reúne aqui para mais esta declaração profética, que é a mesa do Senhor antes da segunda vinda de Jesus, quando Ele vai consumar, terminar aquilo que Ele começou na nossa vida. Amém? Você que está aqui, quem sabe você que ainda não é filho de Deus, eu queria te dizer, Jesus jamais deixa pela metade aquilo que Ele começa. Se Jesus começar uma obra na sua vida, Ele vai levá-la até o fim. Eu não posso te prometer uma viagem tranquila. E pastor algum neste mundo pode, mas eu posso te prometer uma chegada certa e segura. Amém? Aleluia. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o novo testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amados em Cristo, nós estamos aqui porque o testador morreu. Não há testamento sem morte. Jesus de fato morreu por nós. Mas o testador ressuscitou. Esta é a grande boa notícia do Evangelho. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é Cristo em nós, a esperança da glória. O Evangelho que pregamos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, lá no livro de Gênesis. É o cumprimento da profecia que aquele homem de Deus recebeu por fé, tendo sido um gentil, chamado por Deus no meio da idolatria, tornou-se o primeiro judeu, tornou-se o cabeça de uma raça não somente criada por Deus, mas agora uma raça chamada por Deus para cumprir um propósito glorioso na terra. E nós fazemos parte desta nova raça. Diga glória a Deus se você quiser. Aleluia. Então o testador que nos confiou estas promessas, que nos confiou o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo que em nós habita e que entre nós está. É Ele que nos faz povo da aliança, comunidade do reino. Amém? Aleluia. Nós somos um povo escatológico. E o que isto quer dizer? O povo preparado, chamado e moldado por Deus para as coisas do fim, para as coisas do reino. Somos os trabalhadores da última hora. Amém? Aleluia. Existe toda uma perspectiva escatológica. Eu já vou falar sobre isso com vocês. Ao olharmos para esta mesa, nós podemos ver aqui a transcendência do tempo. O passado e o presente e o futuro estão aqui representados no pão e no vinho. Amém? Este cálice, disse Jesus,
é a nova aliança, é o Novo Testamento, é o novo pacto firmado através não mais do sangue de bodes, de ovelhas e de novilhos, mas firmado no sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue que disse o autor do livro de Hebreus, o sangue que falou mais alto, falou melhor do que o sangue de Abel. E o que este sangue de Jesus, o sangue do cálice da nova aliança, está falando? Ele está pedindo a condenação dos que ouviram e não creram, mas ele está pedindo a salvação, a redenção daqueles que ouviram e creram no Filho de Deus, Jesus Cristo. Este sangue fala, este sangue grita diante do trono de Deus, e ele fala através do ministério do Espírito Santo a nós que estamos peregrinando nesta terra. E este sangue diz: sois redimidos, sois justificados, perdoados, santificados, sois vitoriosos por causa do nome de Jesus Cristo. Nós não estamos firmados na nossa força, mas na força daquele que vive e reina para sempre. E a ceia, meus irmãos, é um momento ordenado por Deus para comermos vida, esperança, vitória. Amém? O inimigo pode intentar contra pessoas, indivíduos, mas ele não pode contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante estarmos congregados no corpo de Cristo. Não estou me referindo a sermos frequentadores de igreja, mas tomarmos parte na comunhão do corpo de Cristo, deixarmos com que o Senhor nos batize no corpo de Cristo, deixarmos o sangue da ressurreição, deixarmos o Espírito do Deus eterno permear toda a nossa vida, todos os nossos relacionamentos, nos movendo ao serviço. A razão pela qual Deus nos coloca no corpo de Cristo, em aliança com Jesus, é para aprendermos a servir. É para aprendermos a amar. É para aprendermos a nos sacrificarmos em favor dos nossos irmãos. É para aprendermos a amarmos os perdidos. Um missiólogo chamado David Bosch, ele dizia que nós existimos como igreja por causa daqueles que não fazem parte de nós. Então precisamos amar os que estão fora, precisamos amar o que estão dentro. E Jesus, então, ao tomar o cálice, ele diz: fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Esta palavra memória é uma palavra muito importante na celebração da ceia. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então hoje, todos nós os que vamos participar do pão e do vinho, estaremos todos fazendo uma mesma pregação. Estaremos dando ao mundo e aos anjos e aos demônios uma mesma mensagem. Seremos unânimes em dizer que unicamente Jesus é o caminho para a vida. Amém?
Ele é o caminho para o perdão dos pecados. Ele é o caminho para a vida eterna. Amém? E nós anunciaremos isso até que Ele venha. Amém? Nós precisamos de graça para anunciarmos isso até que Ele venha. Nós vivemos em dias difíceis, irmãos. Dizem que o número de membros efetivos da igreja, pelo menos no Brasil, é equivalente ao número de pessoas que se desviaram da igreja. Então, para cada crente que está dentro das igrejas, existe um que se desviou. Então, nós precisamos da graça de Deus para perseverarmos até o fim. As promessas do Apocalipse, 7 promessas aos 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. Sempre diz assim: ao que vencer, ao que vencer. Irmãos, trava-se uma guerra, uma luta por cada alma. E eu sei que a batalha é difícil para todos nós, mas o sangue de Jesus está clamando diante do trono de Deus por nossa vitória. Amém? Aleluia! Nós temos a felicidade de termos 2 intercessores poderosos. Nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso advogado diante do trono do Pai. E nós temos o Espírito Santo que está aqui entre nós. Amém? Aleluia! É o Espírito Santo em nós e entre nós que faz de nós o povo da aliança, a comunidade do reino. Amém? Sem o Espírito Santo nós não poderíamos nos considerar um povo em aliança com Deus. Aquelas palavras de Jesus no Sermão da Montanha, que nós encontramos em Mateus 5, 6 e 7, as bem-aventuranças. Existem teólogos dizendo que aquelas bem-aventuranças só poderão ser vividas no milênio. Discordamos disso. Elas podem ser vividas aqui e agora. É o propósito de Deus que o povo a quem Ele deu o penhor do seu Espírito, o selo do seu Espírito, possam, pelo mesmo Espírito Santo, viver agora, já, as virtudes do reino eterno. Então, quando veio Jesus, Ele disse: o reino dos céus está perto. Depois Ele diz: o reino dos céus é chegado. Então o reino dos céus chega onde o Espírito de Deus chega. Então nós podemos sim vivermos aqui na terra, mesmo no Brasil, em que nós ligamos o noticiário e o lixo mais podre da mentira e da corrupção invade a nossa sala, não é verdade? Mas nós podemos viver em tal lugar e ainda assim sustentar pelo nosso testemunho os valores eternos do reino de Deus. É por isso que estamos aqui. Nós nos convertemos, nascemos de Deus, somos batizados e não amanhecemos no céu no dia seguinte. Amanhecemos na terra. Temos uma missão aqui, dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, dentro da nossa igreja, dentro da nossa célula, dentro do nosso país.
e falávamos que a ceia é um potente meio de graça. Então, o batismo nos coloca dentro da igreja, mas o que nos mantém vivos na igreja é a ceia. Mas seguindo um pouquinho no texto, nós vamos saber como. E Paulo diz então no versículo 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, este versículo, ele é grave. Ele é assustador. Nós estamos acompanhando aqui no Brasil um fenômeno curioso. Os políticos lá em Brasília têm horror de Curitiba. Vocês já notaram? Eles fogem do juiz Moro como o diabo foge da cruz, para usar o provérbio popular. Mas, meus irmãos, eles não querem tornar-se réus do tribunal ali de Curitiba, porque eles sabem que serão condenados. Agora, meus irmãos, muito pior do que ser réu do juiz Sérgio Moro é ser réu de Deus. E a Bíblia diz lá em Hebreus que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E aqui, meus irmãos, o Espírito Santo está nos falando através de Paulo. Aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, para participarmos do pão e do vinho, nós precisamos fazer um autoexame. Lembra que o salmista orava e ele dizia assim: Senhor, sonda-me. Esta é uma oração muito corajosa, porque você pedir para Deus te sondar, você sabe, Deus tem aqueles olhos de fogo, que Ele olha para dentro de você e você não precisa dizer nada. Ele lê os seus pensamentos, as suas emoções. Ai de nós! Isaías, quando teve uma revelação da glória de Deus, e ele era um homem, um príncipe da tribo de Judá, ele era um homem muito educado e muito decente, mas quando ele viu a glória do trono de Deus, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Veja bem, meus irmãos, como nos apresentamos diante de Deus. Então não é uma brincadeira participarmos da ceia. Então Paulo diz assim no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você viu, Deus está dizendo para nos examinarmos a nós mesmos. O nosso problema é que nós temos uma facilidade para examinar os outros, né? Nem sempre sabemos fazer um autoexame, né? Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, tendo o pressuposto que a ceia foi precedida por um autoexame, coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então Deus nos apresenta o caminho do arrependimento para nos mantermos na comunhão do corpo de Cristo. E Paulo diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
Esse dormem aqui é um eufemismo para a palavra morte. Então, para não deixar o texto muito pesado, ele disse os que dormem, né? Assim como Jesus disse sobre Lázaro, né? Lázaro está dormindo, né? Mas Jesus estava querendo dizer que, na verdade, ele estava morto. É o mesmo sentido desse texto, né? Versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Existe uma coisa, meus irmãos, que nós deveríamos nos especializar nela, que é uma coisa chamada autoconfrontação, né? Muitos de nós são especialistas em confrontar outras pessoas. É verdade que dizemos que fazemos isso com amor, não é verdade? Mas nem sempre. Mesmo a verdade, se ela for pronunciada sem amor, ela vai ferir. É muito problemático também quando nós amamos as pessoas, mas não falamos a elas a verdade. Aí nós corrompemos as pessoas. Há muitas igrejas fazendo isso nos nossos dias, ensinando muitas coisas que não são verdade, né? E as pessoas estão contentes, felizes da vida, e elas estão se sentindo bem. Mas nós podemos ir assistir uma orquestra sinfônica tocar e podemos nos sentir muito bem. Todavia, o show não nos leva para o céu e não nos garante o perdão dos pecados. Existem apenas 2 lugares no universo onde o pecado do homem será julgado. Apenas 2 e não mais. Existe a cruz de Cristo e existe o inferno. E a Bíblia não nos apresenta nenhuma outra mais opção. Então, o nosso pecado será julgado na cruz de Cristo, se nós crermos no Evangelho e recebermos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e temos o perdão dos pecados e o acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Somos adotados como filhos e temos a vida eterna. Amém? Se não aceitarmos a Cristo, se não recebermos a Cristo, e é o que diz o Evangelho, por exemplo, em João, capítulo 1, diz que Deus deu àqueles que creram o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, não nasceram do coito, mas nasceram da vontade de Deus. Amém? Aleluia. Então, se isso acontecer conosco, os nossos pecados já caíram na cruz do Calvário e o escrito de dívida que era contra nós já foi pago. Isso quer dizer redenção. Então somos redimidos e o sangue de Jesus está dizendo: sois redimidos, sois livres. Amém? Aleluia. Mas se não recebemos a Cristo, os nossos pecados terão que ser punidos em algum lugar, porque no universo criado por Deus não é possível permanecer o pecado. Então, existe no universo uma grande lixeira. Permita-me fazer a comparação. E essa grande lixeira do universo é o inferno.
Então ali, tudo que não diz respeito ao reino de Deus será atirado lá. Então é para lá que vai a besta, é para lá que vai Satanás, é para lá que vai o falso profeta, e é para lá que você vai se você não tiver a Cristo como Senhor. Por isso a Bíblia está dizendo: examine-se, pois, o homem. Por que é tão importante nos examinarmos neste momento, meus irmãos? Eu vou dar só uma base bíblica para vocês. Em Isaías 53, Isaías é o profeta evangélico, ele diz assim no versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O profeta está se referindo a Jesus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Estou usando esta base bíblica para você entender que a salvação é gratuita, mas ela não é barata. Ela custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? E se nós não falarmos do sangue de Jesus, da cruz onde este sangue foi derramado, do preço que foi pago pelas nossas vidas, nós não estamos pregando o Evangelho. Nós podemos estar pregando uma mensagem de autoajuda, nós podemos estar pregando um outro tipo de mensagem, mas não podemos falar que estamos pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Aleluia. Para encerrar, meus irmãos, eu disse a princípio que nós podemos ver o passado, o presente e o futuro passando aqui por esta mesa. Amém? Nós temos aqui então um ato memorial. Ora, se é memorial, é algo que aconteceu no passado. Jesus está falando para nós nos lembrarmos do custo da nossa salvação. Estamos lembrando isso agora. Quando Jesus pegou o pão e depois o cálice da nova aliança, ele fez uma menção muito clara ao seu sofrimento para nos redimir. Também, nos referindo ao passado, a ceia é um ato de gratidão. Então, o texto grego do Novo Testamento para memorial usa a palavra anamnese. É um ato de memória. E para o ato de gratidão usa a palavra eucaristia. Ação de graças. Quantos aqui estão agradecidos pelo que Jesus fez? Irmãos, se pudéssemos ter 1000 vidas, as 1000 vidas não seriam suficientes para expressar a gratidão pela salvação que nos foi dada e o perdão de nossos pecados. É por isso que esse ato é também chamado de Eucaristia, a ação de graças pelo favor imerecido recebido da parte de Deus. No presente, meus irmãos, é koinonia. Primeiramente, nós temos a comunhão do Espírito Santo. Já notaram que Paulo, quando impetrava a bênção apostólica, o que ele dizia?
que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Sem a comunhão do Espírito Santo, nós somos apenas um clube religioso. Não existe algo sobrenatural entre nós, e é esta comunhão do Espírito Santo. Mas é também comunhão uns com os outros. Pessoas precisam de pessoas para tornarem-se pessoas. Então nós não conseguimos ser cristão lá dentro de casa sozinhos. Eu ouço hoje muitas pessoas dizerem: eu não preciso de igreja, eu leio lá em casa. Nós precisamos sim, principalmente daqueles irmãos na igreja que não são muito amáveis conosco. Você sabia? Você é um servo de Deus? Você é uma serva de Deus? Então eu vou lhe dizer uma verdade. Você nunca sabe exatamente que é um servo enquanto alguém não te tratar como um. Então você vai encontrar pessoas na igreja que vão te tratar assim. Um amenzinho? Vocês estão tão quietinhos agora? Então nós estamos aqui na igreja passando por um processo de polimento. E devemos então dar glória a Deus pelas pessoas com quem Deus nos coloca na comunhão. Então a mesa do Senhor tem a ver com comunhão, que nós olhamos para o pão que foi partido e este pão representa a todos nós, inclusive aqueles, sabe, acho que foi de Jack Hayford, uma frase que dizia assim: viver com os santos no céu vai ser a glória, mas viver com eles aqui na terra é outra história, né? Pois bem, Deus usa essas pessoas para nos transformar naquele tipo de pessoa que vai espalhar o perfume de Cristo pelo mundo afora. Também no presente, a ceia é a pregação da nova aliança. Estamos testificando no momento da ceia que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Estamos nos comprometendo mais uma vez na ceia com a sua vontade perfeita. Amém? É como se nós pudéssemos na ceia apertar um pouquinho o nó que nos liga a Jesus. Sabe aquele nó? Na mitologia grega existia um nó que eles chamavam o nó górdio. Quantos já ouviram falar no nó górdio? Bom, então não precisa também. Não perca tempo com a mitologia grega. Gaste tempo com a Bíblia. Mas o nó górdio era um nó que ninguém podia desatar. Então, sabe, o nó que nos liga a Jesus tem que ser que nem o nó górdio. Cada ceia nós apertamos um pouquinho mais e não vai ter diabo que nos afaste de Jesus, né? Aleluia. Não vai ter irmãozinho ou irmãzinha na igreja que nos afaste do amor de Cristo, não é? Amém? Então, é a declaração do senhorio de Jesus Cristo. E para encerrar, existe a perspectiva escatológica, futuro na mesa do Senhor. Esta ceia é o antigozo da ceia messiânica que vamos desfrutar no futuro com Deus, com Jesus, com os patriarcas, com os profetas, com os santos, o banquete messiânico futuro. Como nós temos tanta certeza assim, pastor? Ora, Jesus disse, quando da última ceia, da última Páscoa, que ele instituiu a ceia, ele disse que se absteria de participar até que participássemos com ele desta ceia
desse banquete messiânico futuro. Então os anjos estão preparando tudo, meus irmãos. Amém? E nós temos que deixar o Espírito Santo nos preparar, porque eu acho que já deve estar quase tudo pronto lá, irmãos. Aleluia. Então, deixe o Espírito de Deus trabalhar na tua vida. Então, na ceia, nós estamos também testificando a respeito da iminente volta do Senhor Jesus Cristo para consumar na terra e na igreja tudo quanto Ele nos prometeu. Amém? Aleluia. Então, a ceia é um momento de grande gozo e alegria para quem está com o coração lavado pelo sangue de Jesus. É um momento de tormento para quem não está. Mas eu queria chamar aqui os músicos e eu queria ter aqui à frente os pastores que vão servir a mesa do Senhor. E nós vamos fazer o que a Bíblia manda fazer. Nós vamos, aí sentados mesmos onde estamos, nós vamos fazer um autoexame. Enquanto o Dude faz um fundo musical, nós faremos um autoexame, uma reflexão, uma conversa sincera da nossa alma com ela mesma. Nos lembrando que o Espírito Santo, que é o autor deste livro, ele diz para nos examinarmos a nós mesmos. E depois então, uma vez perdoados, uma vez recebido o toque do Senhor, participarmos do pão e do vinho. Então este é o momento de autoexame. Ó Deus, o passado, o presente e o futuro passam aqui sobre nós e sobre esta mesa. Senhor, é um momento profético, que o Teu Espírito nos toca com a atmosfera sobrenatural do Reino. Somos convidados a ser, agora, pela Tua graça e pelo sangue de Jesus, aquilo que seremos um dia no Teu reino. Porque o reino chegou quando o Teu Espírito foi derramado sobre a igreja, quando Ele veio habitar em nós. E é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos revela ao Teu Filho Jesus, Pai. Ele, a primeira pessoa da Trindade que viemos a conhecer. Senhor, que Ele trabalhe nas nossas vidas agora. Trabalha, Senhor, nesta igreja. Vê, Senhor, o coração de cada um. Sonda-nos, ó Pai. Sonda as convicções, os sentimentos mais profundos e ocultos. Limpa-nos, ó Pai. Purifica-nos. Faz-nos mais alvos do que a neve, Senhor. Oh Deus, qualifica-nos para testemunharmos do senhorio de Jesus, dando-nos o poder do Espírito Santo para perseverarmos na comunhão e para perseverarmos no evangelismo e no testemunho, até que o Senhor agregue à igreja o último dos gentios, que haverá de completar a medida dos salvos.
Em esperanças aguardamos este dia, Senhor, e lavamos as nossas vestes no sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora perdoa, Senhor, e renova o teu povo, para podermos comer vida em tua mesa, vitória em tua mesa. Enquanto nos dirigimos à tua mesa, que o sangue poderoso de Jesus Cristo esteja falando diante de ti, Pai, em favor desta igreja, em favor de nossas vidas, no poderoso nome daquele que vive para sempre e em breve voltará, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor enquanto nos servimos. Querido, só um recado, poderão participar da mesa todos aqueles que são batizados na igreja evangélica e está em plena comunhão com a sua igreja, ok? Se você não é batizado ainda, aguarde até que o seja, para que você possa participar. Vamos colocar em pé. Eu vou estar orando e já fazendo o encerramento, e depois nós vamos servir a ceia, e vocês poderão então orar uns com os outros, trocar de cálice, da maneira que você desejar. Então nós ficaríamos já livres para termos liberdade para fazer, ok? Pai, nós somos gratos a Deus por esse tempo que o Senhor nos concedeu aqui nesta noite, pelo privilégio de estarmos diante da tua mesa, Senhor. E nós queremos nesta hora, Pai, levantar as nossas mãos sobre a igreja e dizermos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim nós abençoamos a tua igreja, o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto adoramos, você pode vir, pegue do pão, o cálice e aguarde até que todos sejam servidos, para que nós possamos fazê-lo juntos. Amém? Podem vir, queridos. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz
foram servidos. Então podemos comer do pão, beber do vinho, na comunhão do Espírito Santo. Amém? Tenham liberdade, queridos, para fazer. O convite do jantar, amados, da macarronada já estão à venda, viu? Aqui na saída do culto. Digno de louvor,